Olá, pessoal, espero que estejam bem. Eu sou o Flávio Rodrigues e hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre as nossas atividades propostas na disciplina de Ciência Política. Vamos para a primeira atividade, o mapa 1. Então, nós temos aqui um excerto do Brasil Escola e eu vou ler com vocês. As formas de governo dizem respeito ao modo como um determinado governo organiza os seus poderes e aplica este poder sobre os seus governados. Nesse sentido, temos uma concepção de que a organização que um determinado governo faz dos elementos estatais é a forma de governar. Os escritos mais antigos sobre este tema, sobre esse assunto, retomam Aristóteles, que elaborou em sua obra A Política, tá aí uma dica de leitura para vocês, A Política do Aristóteles, uma classificação das formas básicas de governo de acordo com as experiências políticas vividas na Grécia Antiga. Bem, vamos para o comando da nossa atividade. Então, nós sabemos da importância das formas de participação política. E dentre as várias formas de participação política que nós vimos nas nossas videoaulas, nos textos, uma que é muito comum é a filiação aos partidos políticos, que é uma forma que os civis, nós, nos integrarmos a alguma das pautas que mais aflige a nossa região, a nossa cidade, até o nosso grupo em que nós estamos inseridos. E hoje, de acordo com o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, existem 32 partidos políticos aí que nos possibilitam essa participação política. Nesse sentido, pessoal, compreendendo a importância da participação social dos brasileiros na construção das políticas públicas do nosso país, elabore uma apresentação de, no mínimo, e no máximo 10 slides, utilizando também imagens, caso vocês achem necessários, explicando as principais pautas dos maiores partidos políticos da sua cidade. A apresentação precisa conter um breve histórico desses partidos na esfera pública. Fácil demais, né, pessoal? Boa atividade para vocês. Agora, pessoal, vamos falar sobre as atividades da disciplina de ciência política, mas do mapa sub. Para isso, eu também trouxe um texto. Leia o excerto a seguir sobre os regimes políticos. Os regimes políticos se caracterizam pelo conjunto de leis e instituições que conformam a organização dos estados e a maneira como ocorre o exercício do poder para com os cidadãos. Ou seja, pessoal, os regimes políticos determinam a relação entre os governantes e os governados. São definidores das maneiras como as formas e os sistemas de governo operam, uma vez que determinam os aspectos como a centralização ou a distribuição do poder, a representação ou ampliação de liberdades individuais e políticas, a política interventora liberal do Estado ou na esfera da economia e a composição também do arcabouço jurídico. Tudo isso está ligado aos regimes políticos. Vendo a importância dos regimes políticos, está aqui o comando da nossa atividade. A partir do texto supracitado, elabore um argumento, um texto argumentativo e também dissertativo entre 25 a 30 linhas explicando a importância dos regimes políticos na atualidade. Fácil demais, hein, pessoal? Boa atividade para vocês. E vamos falar sobre a nossa atividade de estudo número 1. Vamos lá, também um excerto sobre a importância do sufrágio universal e o voto no Brasil. É um direito ou é uma obrigação? Vamos ver o texto do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. A Constituição Federal vigente em nosso país, a de 88, pessoal, adota o regime democrático representativo, por meio do qual o povo elege, então, os seus representantes, dando-lhe poderes para que atuem em seu nome. O processo eleitoral, o sistema eleitoral e os direitos políticos dos cidadãos brasileiros sofreram inúmeras transformações, sobretudo no período compreendido entre o Império e a proclamação da República até os dias atuais. Então, é história aí para mais de metro, né? E essa história
teve, ao longo do seu caminhar, inúmeras transformações sobre o sufrágio, sobre a importância do voto, sobre quem podia votar naquele momento ou não. Vamos continuar o texto. Os antecedentes históricos do processo do nosso país demonstraram que o sufrágio universal, né, o poder e o voto, instrumento, percorreram um longo e árduo caminho até chegarem ao atual estágio de efetividade. A doutrina clássica denomina como sufrágio o poder que se reconhece a determinado número de pessoas, no caso os cidadãos, para participar direta ou indiretamente da soberania do país. Trata-se de um direito público, subjetivo, inerente ao cidadão e que se encontre em pleno gozo dos seus direitos políticos. Pessoal, olha só que bacana, né? Um texto sobre a importância do voto. O voto é um direito, também é uma obrigação, mas é mais que uma obrigação, é um direito conquistado a árduas e duras lutas civis. Nesse sentido, qual que é o comando da nossa atividade? Nem sempre, pessoal, e isso é muito triste, né? Quando a gente olha para a história da humanidade, nem sempre os cidadãos puderam exercer o direito de voto. Ao longo da história, vimos que esses direitos foram conquistados a duras penas, lutas, reivindicações, protestos e assim por diante. Nesse sentido, a importância do voto se dá exatamente na ideia do exercício do sufrágio universal. E assim, considerando o texto que nós acabamos de ler, elabore um texto de 15 a 30 linhas sobre a importância da participação de todos os agentes políticos na contemporaneidade. Ó, abraço apertado aí para vocês e boa atividade, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.